Você está cansada de atrair sempre as mesmas pessoas? Este método de 5 passos quebrou o ciclo de toxicidade para mais de 10 mil mulheres. E o melhor, você pode começar hoje. Mas tem um detalhe, se você pular qualquer um desses passos, não funciona. Nesse vídeo, você vai aprender exatamente como identificar seus padrões, trabalhar sua autoestima de verdade, estabelecer limites que funcionam e, finalmente, parar de atrair os mesmos homens tóxicos de sempre. Guarda isso aqui, o passo 5 é o mais difícil, mas é o que realmente transforma. Passo número 1. Identifique seu padrão específico. Aqui está a verdade que ninguém fala. Você não atrai homens tóxicos de forma geral. Você atrai um tipo específico de homem tóxico. E enquanto você não identificar qual é o seu padrão, você vai continuar repetindo. Pega papel e caneta agora, sério, porque você vai fazer um exercício. Lista os últimos 3 relacionamentos ou ficadas que deram errado e responde essas perguntas. Ele era emocionalmente indisponível? Ele te fazia sentir insegura? Ele era inconsistente? Ele tinha vícios? Ele te comparava com outras? Ele era controlador? Ele te ignorava? Ele era egoísta na cama? Olha para suas respostas. Tem um padrão? Porque eu aposto que tem. A maioria das mulheres repete o mesmo tipo de toxicidade. Algumas sempre escolhem o cara frio e distante. Outras sempre escolhem o cara ciumento e controlador. Outras sempre escolhem o cara que precisa ser salvo. Um exemplo concreto. Se nos seus últimos 3 relacionamentos você sempre escolheu homens que te deixavam na dúvida, que não assumiam compromisso, que te mantinham na zona cinzenta, o seu padrão é emocionalmente indisponível. E por que isso é importante? Porque quando você identifica o padrão, você consegue reconhecer na primeira semana. Você não precisa esperar 6 meses para perceber que está na mesma situação de novo. Mas antes de falar sobre o passo 2, preciso te explicar uma coisa. Identificar o padrão dói. Porque você vai ter que admitir que não foi azar, foi escolha. Escolha inconsciente, mas escolha. Se você já identificou seu padrão, deixa nos comentários. Emocionalmente indisponível, controlador, narcisista, viciado em drama. Vamos ver qual é o padrão mais comum aqui. Passo número 2. Trabalhe a autoestima real, não a fake. Calma, não estou falando de repetir afirmações no espelho. Estou falando de autoestima real. E autoestima real vem de uma única coisa: você honrar a si mesma. Sabe o que é ter autoestima real? É você sair do encontro no meio se o cara for desrespeitoso. É você terminar quando percebe que não está sendo valorizada, mesmo estando apaixonada. É você não responder aquela mensagem de madrugada do ex. É você agir de acordo com o seu valor, não só falar sobre ele. Porque aqui está o problema. Muitas mulheres sabem que merecem mais, mas não agem como se merecessem. Elas aceitam migalhas, elas perdoam traição, elas toleram desrespeito. E aí ficam confusas, porque atraem homens tóxicos. Mas homens tóxicos não são burros. Eles percebem em 5 minutos se você tem autoestima real ou autoestima de Instagram. Como? Testando seus limites. E se você não reage quando ele cruza a linha, ele sabe que pode fazer o que quiser. Um exemplo concreto. Ele marca um encontro e cancela em cima da hora sem dar satisfação. Mulher com autoestima real, ela não remarca, ela simplesmente some, porque ela não tolera a falta de consideração. Mulher com autoestima fake, ela reclama, mas quando ele manda um "desculpa, aconteceu um imprevisto", ela aceita e remarca. E ele aprendeu com essa aqui: eu posso fazer isso. A verdade dura, você atrai homens tóxicos porque no fundo você não acredita que merece coisa melhor. E enquanto você não mudar suas ações, suas afirmações positivas não vão fazer diferença nenhuma. Passo número 3. Estabeleça limites claros desde o primeiro encontro. E aqui está o segredo que mudou tudo para mim. Limites não são negociáveis. Você não explica, você não justifica, você simplesmente estabelece e mantém. A maioria das mulheres tem medo de estabelecer limites no início porque acha que vai espantar o cara. Mas aqui está a verdade. Se estabelecer um limite espanta ele, é porque ele estava procurando alguém sem limites. Ou seja, ele estava procurando alguém para manipular. Quais limites você precisa estabelecer desde o início? Limite de comunicação. Você não aceita mensagem só de madrugada. Limite de disponibilidade. Você não cancela sua vida por um cara que você acabou de conhecer. Limite de respeito.
Você não aceita comentários sobre seu corpo, suas roupas, suas amigas nos primeiros encontros. Limite emocional. Você não vira terapeuta dele na segunda semana. Se você pular essa parte, não vai entender por que, depois de 3 meses, você está presa em um relacionamento onde seus limites são desrespeitados o tempo todo, porque você nunca estabeleceu limites. Você foi flexível, compreensiva, de boa desde o início. Um exemplo concreto. Ele quer que você vá na casa dele no primeiro encontro. Limite claro. Eu prefiro a gente se conhecer em um lugar público primeiro. Se ele insiste, pressiona ou faz você se sentir chata, você já sabe. Red flag gigante. Porque homens saudáveis respeitam limites. Homens tóxicos testam limites. E aqui está o que a maioria das mulheres não entende. Estabelecer limites não é ser grossa, é ser clara. É comunicar suas necessidades sem pedir desculpas por tê-las. Agora vem a parte que a maioria erra. Passo número 4. Observe ações, não palavras. Isso aqui é fundamental. Homens tóxicos são mestres em palavras bonitas. Eles sabem exatamente o que você quer ouvir, mas as ações deles, completamente diferentes. Você precisa desenvolver essa habilidade, ignorar o que ele fala e prestar atenção apenas no que ele faz. Porque as ações nunca mentem, nunca. Ele diz que você é prioridade para ele? Legal, mas ele sempre cancela planos de última hora? Ação, você não é prioridade. Ele diz que está apaixonado? Legal, mas ele some por dias sem dar satisfação? Ação, ele não está apaixonado, ele está entediado. Ele diz que quer algo sério? Legal, mas depois de 6 meses ele ainda não te apresentou para os amigos? Ação. Ele não quer algo sério, pelo menos não com você. Calma, isso vai fazer muito mais sentido quando eu explicar o passo 5. Mas por enquanto, entende isso. Palavras são baratas. Qualquer um pode dizer, eu te amo, você é especial, eu vou mudar. Mas quantos realmente agem de acordo com essas palavras? Um exemplo concreto. Ele diz que vai te buscar às 20 horas. 20 horas e 15, você manda mensagem. 20 horas e 30, ele responde, já estou saindo. 21 hora, ele chega. Isso aconteceu uma vez? Ok, imprevistos acontecem. Isso virou padrão? Ação clara. Você não é importante o suficiente para ele se organizar. E aqui está o pulo do gato. Quando você começa a observar apenas ações, você para de criar desculpas. Porque ação é preto no branco. Não tem como interpretar de 50 formas diferentes. E finalmente o passo número 5, o mais transformador. Pratique o desapego consciente. Fica até o final porque esse é o passo que realmente quebra o ciclo. Desapego consciente não é fingir que você não se importa. É você se importar, mas não deixar que isso controle suas decisões. É você gostar de alguém, mas não perder sua sanidade mental por causa disso. E aqui está a chave. Você precisa estar disposta a perder a pessoa se ela não for saudável para você. Soa óbvio, mas 90% das mulheres não fazem isso. Elas se agarram a relacionamentos tóxicos porque têm medo de ficar sozinhas, porque têm medo de não encontrar ninguém melhor. Desapego consciente é você falar, eu quero que dê certo com você, mas se não der, eu vou ficar bem. E realmente acreditar nisso. Porque quando você acredita nisso, você para de tolerar merda, você para de aceitar migalhas, você para de lutar por alguém que não está lutando por você. Um exemplo concreto, você está gostando dele, muito, mas ele está dando sinais mistos. Desapego consciente é você não ficar obcecada tentando decifrar cada mensagem dele. É você continuar vivendo sua vida, saindo com amigas, trabalhando, se divertindo. E se ele aparecer, ótimo. Se não aparecer, você está bem do mesmo jeito. Mas aqui está o que acontece quando você pratica desapego consciente. Homens tóxicos perdem interesse, porque eles se alimentam da sua ansiedade, da sua necessidade de validação. Quando você não fornece isso mais, eles vão procurar outra pessoa. E homens saudáveis? Eles respeitam, eles admiram, porque eles percebem que você tem uma vida, que você não está desesperada, que você não vai aceitar qualquer coisa. Guarda isso aqui. Desapego consciente não é uma técnica de manipulação, é uma forma de autopreservação. Qual desses passos você achou mais difícil? Comenta aqui embaixo. Agora você deve estar pensando, ok, mas como eu coloco isso em prática? Primeiro, comece pelo passo 1. Sério, identifique seu padrão hoje.
Pega 15 minutos, senta e escreve. Segundo, escolha um limite não negociável para aplicar no próximo cara que aparecer. Só um. Pode ser, não respondo mensagens depois da meia-noite, ou não cancelo meus planos para encontrar alguém que eu acabei de conhecer. Terceiro, durante uma semana, observe apenas ações. Ignore completamente o que o cara fala. Isso vai abrir seus olhos de uma forma que você nem imagina. E o mais importante, seja paciente com você mesma. Você não vai mudar padrões de anos em uma semana. Você vai errar, você vai recair, você vai querer mandar mensagem para aquele cara tóxico às 3 da manhã. E tudo bem, o importante é você reconhecer quando errar e voltar para o caminho. Recapitulando, os 5 passos para parar de atrair relacionamentos tóxicos. 1. Identifique seu padrão específico. 2. Trabalhe autoestima real, não fake. 3. Estabeleça limites claros desde o início. 4. Observe ações, nunca palavras. 5. Pratique desapego consciente. Esses 5 passos quebraram o ciclo para mais de 10 mil mulheres, mas só funciona se você aplicar. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Agora eu quero saber, qual passo você vai começar hoje? Me conta nos comentários. E se você se comprometeu com pelo menos um passo, comenta "eu vou aplicar", para a gente criar uma corrente de accountability aqui. Esse vídeo pode mudar completamente seus próximos relacionamentos, mas só se você realmente aplicar. Então compartilha com aquela amiga que está presa no mesmo ciclo tóxico, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho para começar.